Minha ex-cônjuge possuía uma singularidade peculiar, caracterizada por uma espécie de loucura quase inacreditável, daquelas que apenas se testemunha em produções cinematográficas após ter sido traído repetidas vezes, enfrentado acusações falsas e sendo expulso de casa. Decidi então me vingar. Ela era uma mulher singular, dotada desse tipo de insanidade quase inacreditável que só se encontra em tramas cinematográficas. Além disso, havia uma paixão desenfreada que a acompanhava. Fui traído várias vezes nos poucos anos em que compartilhamos o matrimônio, enquanto eu estava em viagens a trabalho e ela permanecia em casa, cuidando de seus 2 filhos de um relacionamento anterior, além da nossa filha. Escolhi acreditar nas mudanças, por vezes de maneira ingênua, especialmente porque os 2 filhos mais velhos eram como meus próprios filhos, visto que o pai deles havia falecido de câncer quando eram jovens. Além disso, não queria que minha filha crescesse em um ambiente desfeito, como ocorreu comigo na infância. Surgiu a oportunidade de um novo começo ao nos mudarmos para longe da cidade problemática em que ela cresceu, com todas as suas associações e hábitos prejudiciais do passado. Concordamos em mudar a família para esse novo local, aceitando uma atraente promoção que lhe proporcionaria a chance de estar em um ambiente diferente e trabalhar na busca por mudanças. Contudo, após um ano, muita coisa permanecia inalterada. Ela começou a reformar móveis na tentativa de vendê-los, ao invés de buscar um emprego convencional, o que implicava passar bastante tempo em uma loja local que revendia móveis de casas em reforma. Foi lá que ela conheceu, chamemo-lo de Javier. Ela o apresentou a mim em uma visita como um prestativo associado que sempre a auxiliava a carregar os itens mais pesados que comprava para sua caminhonete. Não é necessário dizer que meu instinto de desconfiança estava aguçado nesse ponto. Sempre que ela fazia novas amizades, eu tinha essa intuição de que eventualmente seria traído. Com seus aproximados 30 anos, ela temia envelhecer e se tornar indesejável, optando assim por homens cerca de 10 anos mais jovens, para manter a ilusão de que ainda era desejada. Javier se encaixava nesse perfil e, curiosamente, lembrava-se estranhamente do falecido marido dela. Passaram-se mais 3 meses, e as discussões estavam se tornando insuportáveis para mim. Ela começou a insinuar que mentiria para o serviço de proteção à criança, alegando que eu estava causando danos aos filhos dela. Isso seria uma maneira de me privar do contato com minha filha. Além disso, ameaçava infligir danos a si mesma, sugerindo que eu seria o responsável. Nesse ponto, eu estava suficientemente astuto para começar a gravar discretamente essas conversas com meu celular, antecipando problemas graves no futuro. Essa precaução acabou me salvando e garantindo a obtenção da guarda total no processo de divórcio. No entanto, essa é uma história para ser contada em outra ocasião. Uma semana depois, tivemos uma discussão pouco antes do Dia de Ação de Graças, um dos meus feriados preferidos. Estávamos completamente isolados em termos de família, exceto um ao outro. Ela começou a briga como uma forma de passar o feriado com a família de Javier, algo que eu não estava ciente de que havia começado a se desenrolar. Os filhos mais velhos já estavam acostumados com esses episódios tumultuados até então, e ela não temia que eles me contassem. Como minha filha tinha apenas 2 anos, só descobri o que realmente aconteceu alguns dias depois do solitário Dia de Ação de Graças com meu jantar de peru. A briga foi intensa, eu estava decidido, e ela percebeu que tinha ido longe demais. Eu estava preparando os documentos para o divórcio na segunda-feira. Entretanto, no sábado, ela conseguiu interceptar uma das mensagens de texto que enviei depois de ela parar à beira de uma movimentada estrada de 4 pistas com nosso filho mais novo, numa tentativa de me expulsar. Ela andou 4 milhas para casa e convenceu as autoridades a me prenderem, privando-me da casa por uma noite. Nossa cidade contava com juízes 24 horas por dia, então fiquei detido até o meio-dia de domingo, com uma fiança absurda, considerando a acusação infundada. Ela presumiu que eu estaria fora até, no mínimo, segunda-feira. No entanto, não me abalei com isso. Optei por um Uber para retornar para casa, e ao chegar, surpreendentemente, descobri que Javier tinha passado a noite lá. Sabendo das atitudes questionáveis de minha ex-esposa, Javier e eu começamos a gravar em vídeo antes de entrarmos na casa. Ambos saímos, pois as crianças estavam na escola na segunda-feira. Nesse dia, apresentei o pedido de divórcio e, na terça-feira, participei da audiência inicial no tribunal. Devido à minha detenção no fim de semana, ela solicitou uma ordem de restrição temporária contra mim durante a audiência, e o tribunal a concedeu até o julgamento real. Fui compelido a sair de casa e obrigado a continuar arcando com todas as despesas enquanto o divórcio estava em andamento, exceto pelas despesas alimentares, seguindo a recomendação do meu advogado.
O tribunal me concedeu apenas 6 horas na quarta-feira para retirar o máximo possível de meus pertences de casa. Na mesma quarta-feira, eu partia para um trabalho fora da cidade que duraria várias semanas, então não podia levar muitos pertences. Tudo que deixei para trás estava em risco de nunca mais ser recuperado. Nesse momento, eu necessitava de roupas de trabalho e algumas peças do meu vestuário comum, mas só pude levar 2 ou 3 malas no máximo. Assim, comecei minha pequena vingança mesquinha. Há algo que vale a pena mencionar: ao longo dos 4 anos de namoro e casamento, tínhamos um hobby peculiar. Acumulamos uma coleção considerável de brinquedos eróticos, avaliados em cerca de 3 a 4 mil dólares. A maioria deles estava guardada em um grande baú com aparência de estojo de mágico. Esses itens eram tão meus quanto dela, já que eu os comprei todos para ela, e ela os apreciava com ou sem a participação de outras pessoas. No entanto, ela mantinha seus favoritos escondidos em diferentes lugares, como no armário ou dentro de uma sapateira. Levei aproximadamente 1h30 para empacotar o que realmente queria. Nas horas seguintes, busquei por todos os favoritos dela que estavam escondidos, esvaziando o local, incluindo tudo explicitamente erótico, e coloquei tudo no grande baú. Deixei o local com tempo de sobra na carroceria do meu caminhão, carregado com meu equipamento de trabalho, algumas malas e o baú especial dela. Dirigi cerca de 5 horas até o hotel onde estava indo trabalhar. Após realizar o check-in, respirei aliviado. Avistei um grande recipiente verde nos fundos do estacionamento, manobrei o caminhão, dei marcha a ré e descartei o objeto volumoso de mais de 30 kg na lixeira. Sorri, sabendo que era uma pequena vantagem conquistada, mesmo que fosse para provocar sua frustração por não ter algo para auxiliá-la a relaxar, com sua vida prestes a desmoronar. Vale ressaltar que o caso foi eventualmente encerrado contra mim quando ela enviou uma carta ao promotor de justiça, alegando que estava bem e não sentia medo de mim. Essa foi a única maneira de encerrar o caso, para que ela pudesse contar com minha ajuda com as crianças, uma vez que estava com dificuldades para encontrar trabalho. Não violaria aquela ordem de restrição temporária por nenhum motivo. No final das contas, obtive a guarda total da minha filha. Agradeço a todos que demonstraram apoio e apreciaram meu último post. Fui encorajado a compartilhar mais sobre as experiências peculiares do meu casamento. Esta é mais uma história envolvendo uma vingança, então decidi compartilhá-la antes de abordar outras narrativas nos tópicos apropriados. Deixe-me começar explicando que reconheço minha falta de discernimento e o tempo que permaneci nessa situação. Quanto mais dessas histórias eu escrevo, mais reconheço a minha ingenuidade. Cerca de 6 meses antes de me mudar para a nova oportunidade em setembro de 2018, minha ex-esposa começou a manifestar comportamentos delirantes, alegando ver fantasmas e coisas demoníacas. Supostamente, ela sentia medo de ficar em casa sozinha com as crianças. Na época, meu trabalho demandava que eu ficasse fora por períodos que variavam de uma semana a vários meses, o que poderia ter sido amenizado se ela tivesse conseguido um emprego para contribuir financeiramente. No entanto, ela se recusava a aceitar um emprego mal remunerado, mesmo após ter sua licença de enfermagem revogada pelo Estado. Deveria ter sido mais enfático, mas não fui. Eu ganhava bem, e até onde eu sabia, ela tinha sido fiel até então. Ela ficava em casa cuidando das 3 crianças e usava seu tempo livre durante o dia para trabalhar em projetos de reforma na pequena casa que tínhamos adquirido. Em um retorno de um trabalho na primavera de 2018, encontrei o primo dela por casamento, sem relação de sangue, vamos chamá-lo de John, presente. Ela me deu um breve resumo de como eles haviam crescido juntos e de como ele a ajudou a carregar algo da loja de ferragens, entre outros detalhes. O sujeito parecia simpático, mas ela estava notavelmente nervosa ao redor dele, enquanto ele parecia completamente relaxado. Aliás, essa foi a primeira vez que ela me apresentou um dos seus conhecidos. De qualquer forma, ele ficou por cerca de 15 minutos para não parecer estranho, depois se despediu e partiu. Não ouvi falar dele novamente por vários meses. Aparentemente, ele fazia visitas secretas com frequência quando ela se sentia particularmente instigada a isso. Voltando um pouco no tempo para explicar de onde surgiu o medo de anjos e demônios, minha ex-mulher deu à luz nossa filha no final de 2016. Na primavera de 2017, insatisfeita com o peso que ganhou e sofrendo de uma leve depressão pós-parto, voltou ao uso de narcóticos para perder peso rapidamente. Eu já sabia sobre o vício dela em pílulas anteriormente, mas desconhecia as substâncias mais pesadas até depois de flagrá-la com elas na primavera daquele ano. Uma briga intensa se seguiu, e ela prometeu parar, comprometendo-se a frequentar um grupo de apoio para dependentes químicos.
Aceitei, e tentamos seguir em frente. A maior parte de 2017 foi marcada por frequentes recaídas e um longo episódio maníaco. Finalmente, chegou a um ponto em que eu estava pronto para ir embora, pois as coisas não melhoravam. No entanto, tudo se acalmou por volta do Natal de 2017, e permaneceu relativamente estável até meados de 2018. Acredito que o episódio maníaco dela diminuiu na época do Natal. De volta ao verão de 2018, John começou a aparecer com frequência em nossas conversas diárias. Ele surgia do nada para ajudar em diversos trabalhos físicos na casa com minha ex, pelo menos uma vez por semana e praticamente todos os fins de semana. Curiosamente, ele nunca estava por perto quando eu estava em casa, o que achava estranho. Eventualmente, os peguei juntos, e a culpa foi direcionada a mim, argumentando que eu estava sempre fora e nunca estava presente para ajudar. É importante reiterar o que mencionei anteriormente sobre a questão financeira. Se ela tivesse conseguido um emprego, mesmo que fosse pouco remunerado, eu teria tido a flexibilidade de passar mais 2 a 3 meses por ano em casa. Curiosamente, John acabou se revelando desempregado também. Dessa forma, eles tinham todo o tempo do mundo para agir como um casal feliz, enquanto eu trabalhava mais de 80 horas por semana, viajando a trabalho por cerca de 40 a 44 semanas por ano. Minha raiva estava fervendo. Pedi o divórcio pela primeira vez, e ela surtou, implorou, suplicou, dizendo que errou, que mudaria e o quanto estava arrependida. Isso foi o que nos levou a nos mudarmos para a promoção e começarmos de novo no outono de 2018. No verão do ano seguinte, 2019, o celular dela estava constantemente recebendo mensagens de alguém que ela tinha nos contatos como Jennifer e Jacob, nomes que foram alterados. Ela alegou que sua tia de volta para casa estava muito doente e que era outro primo que a mantinha atualizada sobre a situação. Isso acabou sendo uma mentira. Ela não era muito habilidosa com tecnologia, e quando trocou de iPhones, pediu que eu fizesse um backup no computador da família e transferisse tudo para o novo aparelho. No entanto, as mensagens continuaram chegando, e minhas suspeitas cresceram. Utilizei um programa para acessar o backup e examinar o histórico de mensagens. Conforme lia, descobri que Jennifer e Jacob eram na verdade apenas Jacob, e não havia nenhuma conversa sobre a tia dela. No entanto, havia muita paquera, fotos questionáveis e vídeos sendo trocados. Após processar essas descobertas por cerca de uma semana, confrontei-a e fiquei arrasado ao perceber que nada tinha mudado. Claro, acabei sendo criticado por não confiar nela e por invadir sua privacidade ao ler as mensagens. Ela me informou que ele era, na verdade, o irmão adotado de John, que morava a algumas horas de distância. Ela não tinha uma explicação dessa vez sobre por que fez isso, mas alegou que tentou encontrar-se com ele em algum momento e tentar um envolvimento. No entanto, aparentemente, ele não conseguiu cumprir a tarefa naquela noite, então nunca chegaram a ir até o fim. No meu novo emprego como gerente, administrava uma divisão na empresa e estava em casa todas as noites. Ela costumava dizer que precisava de uma pausa das responsabilidades de ser uma mãe em tempo integral e planejava passar alguns dias na casa de um parente, localizado a pelo menos 3 horas de distância, dependendo da direção escolhida. Nesse ponto, não tinha certeza de quando tudo chegaria ao fim, mas sabia que estava próximo. A única razão pela qual não desisti naquele momento foi a situação financeira delicada em que nos encontrávamos. Havíamos esticado nossos recursos para comprar a nova casa, contando com a ideia de que ela conseguiria um emprego após a mudança, o que nunca aconteceu. Estávamos vivendo de salário em salário, com uma renda de cerca de $1.000, todos os cartões de crédito no limite, e eu não conseguia vislumbrar uma saída sem recorrer à falência, que acabou sendo a única opção. Além disso, muitas outras coisas estavam acontecendo em termos de drama e brigas, então esse era apenas mais um contratempo. Eu estava mentalmente derrotado até os eventos descritos no post anterior, que foram o catalisador para eu pedir o divórcio no início de 2020. O divórcio estava seguindo o curso esperado ao lidar com um cônjuge tão difícil. Estava exausto e, olhando para trás, percebia o quão ridícula tinha se tornado minha situação. Em uma noite imerso nesses pensamentos, após consumir cerca da metade de uma garrafa de uísque, comecei a me questionar sobre a vida desse outro homem. Ao pesquisá-lo, descobri que ele tinha uma família, 2 filhos, uma esposa encantadora, e tudo parecia perfeito. Pelo menos nas redes sociais, a esposa de Jacob aparentava ser uma pessoa verdadeiramente doce e atenciosa, o que me fez questionar se ela tinha conhecimento do que aconteceu ou se ele saiu ileso. Jennifer não tinha um perfil no Facebook, mas possuía uma conta no Instagram. Enviei uma mensagem explicando gentilmente o que descobri vários meses antes.
Não estava certo se ela responderia, mas quando o fez, foi ainda mais triste. Ela compartilhou que já sabia sobre minha ex-mulher e tinha suspeitas, mas nunca conseguiu comprovar, desejando que eu tivesse contado a ela mais cedo. Jennifer também afirmou que sabia que minha ex e John estavam namorando, alegando que isso aconteceu após o nosso divórcio, o que era categoricamente falso. Ela mencionou que Jacob tinha esse comportamento com frequência, mas sempre parava antes de ir além, sem entender o motivo, talvez por culpa. Jennifer queria alguma prova para acreditar no que eu dizia e também como evidência para o próximo divórcio. Reuni as mensagens de texto, vídeos e fotos exportados, enviando para ela com o aviso de que as mensagens de texto eram ainda mais dolorosas do que as de teor sexual. Após a leitura, ela concordou e pediu desculpas, agradecendo por saber a verdade antes de investir mais tempo com ele. Nunca mais nos falamos depois disso. Em cerca de uma semana, Jacob aparentemente conseguiu meu número com minha ex e começou a me enviar mensagens, parabenizando-me pelo fim de seu casamento e alegando ser o único culpado. Eu basicamente o ignorei, exceto por dizer que ele deveria ter respeitado o que tinha e não contribuído para destruir minha vida. Bloqueei-o depois disso, pois não estava interessado em destruir a vida dele, mas sim em informar a esposa dele sobre a situação em que estávamos presos e deixá-la lidar com isso da maneira que quisesse. Foi uma vitória sombria, mas uma vitória mesmo assim. Um esclarecimento legal obrigatório sobre o envio de fotos e vídeos explícitos para Jennifer. Minha ex tentou me incriminar por enviar fotos de vingança para a ex de Jacob. Meu advogado, responsável pelo meu caso criminal, analisou essa alegação e a descartou, pois nenhuma das fotos ou vídeos continha algo que pudesse identificar Jacob ou minha ex. Ele afirmou que não tinha fundamento e não iria a lugar algum, o que de fato aconteceu. Há muito mais na história de John com minha ex que não abordei, pois não é relevante para o desfecho deste caso. Se alguém te trai uma vez, a culpa é da outra pessoa, mas se ela te trai pela segunda vez, a culpa é sua. Nada de bom acontece depois de perdoar uma traição, e o autor errou ao perdoar sua esposa. Felizmente, ele criou coragem para se divorciar dessa mulher e retomou o controle de sua vida. Se gostou deste relato, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até o final.